Meu forte abraço a você que nos acompanha em mais um episódio do NinjaCast no oferecimento do Delta Café, da 083 Burger, da Pizzaria Pimenta Nativa, da Cachaça Serra de Areia. Também trabalhamos em nome do El Compadre Mexicano, Maison Burger Café e da espetacular Rara Coxinha. Estamos prontos, né, João Gabriel? Para mais uma, né? Estou pronto. E eu vou dizer uma pra você. Olha aqui no retorno da gente. Eu pedi pro pessoal que tá assistindo a gente aí comentar isso. Ficou melhor desse lado aqui, ó. Tá mais bonito. Gostou? Ó, a gente tá mais bonito aqui. Eu acho que o último episódio que a gente fez daqui... Olha só. Olha, todos os anos eu tô bonito em qualquer jeito. Olha só. Só a Thaís acha. Só a dona Thaís que é a prova, né? Só a dona Thaís. Gostei, vou gravar só aqui agora. Fica aí que eu fico aqui, porque a gente não briga, né? A gente também discorda junto. Mas eu acho que o último episódio que a gente fez aqui, a gente fez um com Carla Pimentel, com a prefeita desse lado aqui, né? Lado de cá, e o último foi com Cícero Lucena. Isso, exatamente. Fazendo Foram os dois. Foram os dois que a gente inverteu aqui. É porque você gosta muito do lado direito, da direita, aí agora a gente vem pro lado esquerda. Eu adoro a esquerda. A gente vem pro lado da esquerda. Eu adoro você que é da direita. Não, você gosta da direita. Eu gosto da esquerda. Entendeu? E eu gostei desse ano aqui, não sai daqui mais não. Né? Vamos embora. Episódio hoje 190, Ninja. É o episódio de homenagem a Copom. Vamos dar um abraço pra Copom aí? 190. Qual é o artigo do Código Penal, né? Isso aí eu não sei. Dá uma olhadinha no Código Penal. É boa pesquisa, artigo 190. 190. Agora, você veio pra show de humor. Por isso que você tá com esse astral todo, né? Stand-ups, comedies aí da Fui pra um show, foi bom. Foi bom? Foi bom. Teatro Pedra do Reino, muito, muito legal, Ninja. Enquanto isso, eu em batizado. Você foi pra onde? Me diga. Batizado, foi batizado do afilhado. Tava lá com compromisso. O Galbinho, violação de domicílio. Violação de domicílio, literalmente. Tô fora. Tava lá, família. Anuncia o nosso convidador, gente. Esse convidado é ilustre, viu? Ilustre. A gente vai receber hoje aula, uma verdadeira aula. Ele se chama Fábio Henrique, ele é escritor, produtor cultural, entende também muito também de turismo, também aqui no estado, e a gente vai conversar sobre eventos, né, turismo e eventos, também na área cultural, e a gente vai conversar também hoje sobre, na área de escritas, ele está por dentro de um dos grandes ídolos da história do Flamengo e do futebol nacional, e que lançou o livro sobre o índio, viu? Mas eu tenho que dizer a verdade. Só tem um defeito, rapaz. Conheci hoje. Mas desculpa, eu tenho que dizer o defeito dele. É vascaíno igual o rapaz. Rapaz, isso é defeito, isso é virtude, rapaz. Para de conversa. O cara não pode ser bom em tudo também. Não é também, flamenguista, não, isso é palmeirense. O cara não pode ser bom em tudo. Isso aqui é um fake, isso aqui não é flamenguista, não. É um trauma. Defende os flamenguistas. Bem-vindo, meu Fábio. Obrigado por ter feito nosso convite, meu irmão. Obrigado. Tamo junto, meu irmão. Eu agradeço a oportunidade. Fiquei feliz demais com o convite. Agradecer o Japa aí que fez a ponte, o link, né? Nosso amigo em comum, o grande Rodrigo Japa. Tô aqui, cara, pra gente falar um pouquinho da vida, das surpresas da vida, dos grandes personagens, né? Que passam na nossa vida, no nosso caminho, né? E é isso, feliz demais de estar aqui com vocês. Como foi que surgiu essa... Vamos falar logo do livro, né? Eu acho que é muito... Não, vamos falar pro final. Vamos começar a carreira dele logo como produtor. Porque a questão do livro é uma coisa recente. A questão agora, pandemia, né? Um pouco mais pra trás, Quer falar logo da... Vamos seguir a linha do histórica. Falando vamos falar do... Você é proprietário da... Colônia Produções. Isso, da Colônia Produções. E tem trazido para cá grandes eventos, grandes shows. Como foi que surgiu aí o interesse pelo ramo cultural? Né? Cara, dizem que todo produtor é um músico frustrado, né? Então, desde sempre, eu me lembro por criança, assim, adolescente, eu sempre toquei, né, violão. Tive uma bandinha de garagem, bandinha lá em casa. Qual é o nome da banda? Era o Sétimo Selo. Sétimo Selo. Era uma coisa que eu nem sei por que esse nome. Geralmente, a escolha do nome, eu já sei que a banda era boa. Era uma banda de rock, eu sempre fui roqueiro e tal. E costumo dizer que meu gosto parou nos anos 80. Então, eu não consegui gostar de mais nada depois dos anos 80. Você tocava qual instrumento na banda? Eu era baixista. Tocava baixo, mas tocava violão, não sei o quê. E tudo assim, bem natural, né? E tudo era lá em casa, não tem essa coisa de estúdio como é hoje, né? Estamos falando de 92, 93. Hoje tem a questão do home studio, né? Home studio. Na época era assim, o quartinho que tinha lá do fundo, bota uma caixa de som tamanho do mundo, bota uma mesa e pau na máquina, né? Eu perdi um pouco da audição esquerda, inclusive, por causa dessa história. Vim descobrir depois. Som alto pra caramba. Vim descobrir depois por causa do celular, porque eu atendia só no direito, no esquerdo eu não conseguia. Aí depois que eu vim, então naquela época, né, do cacete comendo do baixo em cima e você no cubículo, né? Mas, cara, acho que vem daí, naturalmente. Meu pai tinha uma veia, assim, meu pai foi muito cedo pro Rio. 14 anos já estava no Rio de Janeiro. E naquela época, né, que as famílias tinham essa coisa, né, de achar um futuro. Meu pai era muito danado, já com 14 anos de idade, fumava, bebia e tal, roubava, pegava o carro do pai, não sei o quê.
E a saída foi botar com uma família praticamente estranha, vai para o Rio de Janeiro, a gente banca você lá e lá você vai virar gente, né? E, de fato, ele virou gente, mas não foi bem com esse roteiro, não. Deu uma fugida, achou um tio e tarará. Eu nasci no Rio de Janeiro, inclusive, sou carioca fraquíssimo, só nasci lá. Vim para João Pessoa, amo João Pessoa, me sinto dessa cidade. Em 80 a gente voltou para cá. E aí, bicho, desde sempre rolava essa coisa, e tudo era na minha casa, a minha turminha, aquela turminha de adolescente, tudo era lá em casa. Eu meio que já produzia a turma, assim. Acho que foi natural, até que em 2004 tive uma experiência, não sei se vocês são da época, né? A gente tinha uma boate chamada Boate Loucuras. Foi ali no final do Cabo Branco. Final do Cabo Branco? Vizinho ao antigo... Como é que era ali? Esqueci minha memória. Hoje ali, seria onde? Mais ou menos em qual área ali? No finalzinho tinha um restaurante ali na ponta. Marinas? Lá do Marinas. Lá do Marinas, Boate Loucuras, foi um sucesso aqui, bacana. Minha primeira experiência nesse mundo. A agenda do lado, show. Fazia o administrativo, Carlinho Macedo passou por aqui também, fez parte da experiência. Tu conhece Carlinho Macedo? Demais, Carlinho Macedo fez parte da experiência, eu fazia parte de alguma coisa, acho que ele foi a primeira experiência nessa área. Carlinho não, Carlinho era o promotor, é um cara que fazia agenda. Sim, Carlinhos e tal, e a gente tava ali, ajudava e tal. E acho que foi a primeira experiência. Depois, em 2009, eu fiz meu primeiro grande show, já como um freelancer, mas como produtor e tal. Qual foi o grande show? Leone aonde? No Teatro de Arena. Teatro de Arena. Tem esse show aí no YouTube, às vezes quando eu assisto, assim, pra tomar... Voz, violão ou banda já? Voz, violão e tal. Show bem intimista. Comecei muito bem, cara, porque Leone é um gentleman, assim, eu tive muita sorte, até a gente comentava, né, eu tenho muita sorte até hoje de trabalhar com artistas bacanas, assim, gente do bem. Leone foi um gentleman, assim, um cara, até hoje sou fã, já era fã, porque eu já conhecia a banda. Ele é um hitmaker, né, um cara que compôs os grandes sucessos do Kid Abelha, depois Uns e Outros, a carreira solo, né. Tem uma passagem bem bacana com o Leone, isso é legal de contar, assim. A gente tava nesse show, eu comecei a divulgar ele e tal, tinha um casalzinho de jovens, assim, que sempre me perturbava, eu quero conhecer Leone, não sei o quê, tarará. Bom, vai ia rolar uma sessão de autógrafo numa loja de instrumentos musicais. Os caras me perturbaram tanto, assim, eu disse, não, vai pra lá. Aí no dia chega só o menino, não chega a menina. Pô, cadê a menina? Rapaz, o pai dela morreu hoje. Aí eu fui dizer a Leone, pô, você aqui é um casal, é um casal, mas a menina fez, liga pra ela, eu quero falar com ela. Massa isso, né, cara? Eu não esqueço nunca dessa passagem, né? Porque ele se dispôs, ligou, ó, meus sentimentos, que pena que você não vai poder ir pro show. Imagina tu receber uma ligação do teu ídolo no dia da morte do teu pai. Leone é desses, né? Leone é um cara fantástico, assim. E foi a minha primeira empreitada, digamos assim. Depois eu segui. Deu certo, foi massa, assim. Saldo positivo, zerou. E foi um show que, modéstia à parte, meio que trouxe pra cena o Teatro de Arena, que tava meio esquecido, assim, meio... Eu me lembro que desse show rolou outras coisas legais depois. Um ano depois eu fiz o primeiro show do Pouca Vogal lá, que foi um projeto de Humberto Gessinger, dos engenheiros com o Duca Lendé, que foi muito bacana. Foi o primeiro show do Nordeste. É o show também que tá no YouTube aí, pra quem quiser ver, assistir e tal. É legal essa possibilidade da tecnologia, né? De você poder viver e reviver. É massa, assim. Eu gosto de assistir, assim. Quando dá pra rolar, eu gosto dessas coisas antigas, né? Acho que a gente tava falando dessa história da luta, né? Não tem nada de graça, não tem almoço grátis. Então, tudo é trabalho, é esforço, não tem mistério, tem trabalho. E é legal, assim. Então, a coisa começa por aí. Acho que nessa coisa de natural mesmo. E pintou a oportunidade, na verdade, nessa época da boate, porque eu fazia parte de uma construtora e os sócios decidiram investir e tal, eram todos estrangeiros. E aí tinha que ter um brasileiro na fita com aquele 1%. Eu fui aquele 1% para poder a coisa acontecer e tal, e eu acho que gostei da coisa profissionalmente, foi legal. E me diz uma coisa, tu começou lá em 2004, a realidade já é um pouco diferente. A gente aqui em 2025 vai o quê? 21 anos. Sim. É mais desafiador ou é mais promissor fazer eventos hoje do que era aqui? Né? Então, eu acho que meio a meio, cara, porque a gente tem muito mais possibilidades, né? Hoje você, com o WhatsApp, poder resolver um contrato, né? Eu me lembro da gente vender ingresso manualmente, em dinheiro, né? E sair com aquele saco de dinheiro, né? E às vezes nem era lucro, era prejuízo, mas tinha que ir para lá, para cá. A mídia também era a mídia tradicional, mídia tradicional, muito mais cara, né? Muito mais complexa, né? Hoje você faz um VT em 30. Eu peço um áudio. A gente tem não sei se pode falar, mas a Vox, né, que é a nossa parceira de áudio, a Vox, eu mando um briefing,
Em 5 minutos chega um áudio, né, de um show, assim, né? Então é massa a possibilidade. E tinha essa coisa da época, né, do analógico, né? Do analógico, da coisa de contar o dinheiro, né? De tudo ser mais... Mas também você tem hoje essas possibilidades de resolver as coisas mais rápidas, de acessar um contrato, de fechar um show, essa coisa da oportunidade, né? A cidade, ela cresceu muito em todos os aspectos, né? A gente teve a realidade antes da pandemia, com a questão do Teatro Pedra do Reino, né? Que foi um marco, de verdade, eu considero um marco no segmento, no mercado, né? Trouxe para João Pessoa, a gente pulava, né? Os artistas vinham para Natal e Recife, que tinha o Guararapes, que tinha o Riachuelo, e a gente não tinha aqui um equipamento como esse que pudesse receber grandes shows, né? De ícones, de medalhões da MPB e tal. Então a gente entrou nesse circuito, a partir daí, de fato, a coisa... existe um engajamento maior, as oportunidades começam a pintar. Então, acho que meio-meio, eu diria que meio-meio. A coisa, como tudo na vida, né? Tem o ônus e o bônus, né? É verdade. O digital e o analógico. Vindo dessa pegada aí, você está falando da facilidade que as coisas foram acontecendo na parte da produção. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o público também mudou, né? O público hoje ele é mais digital, tal. Uhum. Então, muda um pouco também hoje a forma de vocês escolher um artista, trazer o evento. Como é que está hoje para você conseguir produzir e trazer o público para o evento? Então, eu vou falar por mim, né? Por nós, a gente sempre teve um perfil de público adulto. A gente não me lembro de trabalhar com um público jovem. E aí, acho que foi uma escolha natural também, porque a gente sempre trabalhou muito com pop rock e com o forró raiz, né? Então, são públicos adultos. O pop rock, 40 mais. Então... o Pé de Serra também com a galera mais adulta, né? Que gosta de um forró mais elaborado e tal. Uma galera que gosta de sentar na mesa, tomar um uísque. Então não dá pra sentir essa diferença. Né? Não. Mas assim, deve ter, né? Deve ter uma diferença. Aí vocês mexeram em alguma forma de divulgar, por exemplo, o marketing dos eventos? Claro, o marketing, a gente percebe essa mudança, né? Da questão da TV aberta, né? Da mudança gritante do jornal. Falava até há pouco, né? que fazer um contato em redação de jornal era um shopping pra gente, era massa. Era uma manhã, você sai lá revigorado, né? De conversar com jornalistas na redação, ali no Jornal União, ainda tá aí, eu sei, mas enfim, o Jornal da Paraíba, o Jornal Correio, era massa. O contato com os editores de cultura, né? Era enriquecedor. Página inteira. Sim. Tentar conseguir uma capa, né? Conseguir a capa. Uma entrevista também. As entrevistas, assim. Era diferente. Aquela coisa, a internet, ela quebrou essa coisa do contato, né? Ela aproximou, né? Então o artista tinha... Hoje não, hoje é mais fácil, fala com o cara direto. Hoje o próprio artista fala com o público, fala com o público. Tá em João Pessoa, tá em João Pessoa. Ele criou o canal, de fato, não é o conceito de canal, né? Então, o canal... Agora, fala um pouco da rotina também do produtor, né? O pessoal acha que é muito fácil. Vai lá, bota o show executado, tem um belo espetáculo e tal. Fala quanto tempo muitas vezes se passa para produzir um show. Como é que é a própria questão da estrutura. Você pensa na data... Você tenta fazer um contato também, vai explicando. É verdade. Olha, eu vou dizer, daria um reality bacana isso aí, viu, bicho? Um reality legal. Vamos pegar aí 20 produtores e acompanhar o dia a dia. E é muito trabalho, sabe, Ninja? Assim, você não tem outra definição. Desde a hora da concepção, da oportunidade, né? De você botar a mídia na rua, acompanhar a venda, entender o que é que a venda está falando, se ela está subindo ou descendo, se ela está estagnada, quais são os fatores que fazem com que isso aconteça, né? Se é concorrência, se é o artista que está frio. Então, é um misto. Tem um amigo meu que foi produtor que ele diz, quem trabalha com produção trabalha com qualquer coisa. Porque além de ser um desafio, de você ter que entender meio que de tudo, né? De venda, de marketing. Até de clima. Se vai clima, todas as variáveis são contra, né? Já chegou algum fazer a dança da chuva algum dia para atrapalhar a evento? Quase. Mas já aprendi muita coisa sobre clima. Aprendi que acima de 20% chove, abaixo não chove. Se tiver ali 20% de chuva, não chove. Passou de 20%, o perigo é real. 50% chove com certeza. Já por isso aí, experiência própria. A gente aprende também um pouquinho de clima, de tudo. É sempre desafio, não tem outra palavra, cara. É um desafio constante. Claro que os anos, né? Já estou aí com 20. Então, os anos ensinam a você ver quando é que tem uma armadilha, não tem jeito, tem sempre uma pegadinha. Sempre dá frio na barriga, João Gabriel. Dá o frio na barriga. Sempre, isso aí é sempre. Então, sempre tem aquele artista que, rapaz, tinha tudo para dar certo, dar errado.
Acontece com medalhão, com gente grande. Aí você vem, tem um artista que eu trabalho com ele há 15 anos. 10 anos foi massa. No 10º, prejuízo gigante. Então é assim, sempre tem essa pegadinha. Para arrematar esse assunto aí, qual foi o teu maior espetacular sucesso de evento? Você acha, rapaz, isso aqui marcou minha vida, não esqueço, isso aqui foi foda. E ao mesmo tempo, qual foi o pior? Você foi, rapaz, que danado aconteceu aqui, e tu tiraste como lição para os próximos. Cara, boa Se pergunta. não puder revelar um nome, Não, sim, só não santo até por conta que assim, uma das coisas que essa profissão me deu, assim, foi trabalhar com meu ídolo. Eu sou roqueiro, né? E eu sou fã de Humberto Gessinger desde os 13, 14 anos de idade, fã de verdade. Como fã dos Engenheiros do Havaí, eu já viajei o Brasil para assistir show dos Engenheiros, né? E em 2010 eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar, conhecer como profissional. E eu sempre soube separar as coisas, apesar de ser muito fã. A minha esposa sempre tentou me burlar um pouquinho, meu sócio e tal, de querer entregar, mas eu sempre seguro a onda para separar o fã do profissional. Sempre fui muito cuidadoso com isso. Mas foi gratificante, cara, ter trabalhado com o Humberto Gessinger, assim, várias vezes, já perdi as contas, assim, do convívio, é diferente, né? De você trabalhar com o seu ídolo e tal. Você vê coisas, né? O cara é um ser humano, né? Você, mas enfim, faz parte. E cara, de coisa ruim, sempre tem uma situação complicada de backstage, sempre tem um imprevisto. Agora no Jampa Rock, por exemplo, a gente estava ali no começo, final da manhã, tudo pronto, estoura a caixa de energia do Espaço Cultural. Simples assim. Sábado, meio-dia, o evento vai começar de 4 da tarde. Dentro do espaço, ou que elas ficam fora na rua? A do palco ali, do palco. Exatamente a do palco. Estourou ali, subiu a fumaça, o fogo. Aí assim, o que é que de verdade eu aprendi? A respirar e entender qual é a solução. Porque você olha assim, puta merda, daqui a 4 horas começa um evento para 10 mil pessoas e tem uma caixa de energia ali que eu não sei se vai ser possível consertar. Mas tem uma saída, sempre tem uma saída. Eu acho que o bacana de produção é que você se mete numa pressão muito grande. E quanto prazer teve essa? Como foi essa saída? Não, a saída é que a gente sempre tem uma boa equipe. Eu tenho uma equipe muito bacana, assim, de grandes produtores com know-how Brasil. O meu produtor técnico trabalha no Rock in Rio, Tomorrowland, grandes festivais, turnê da 30E, das grandes turnês internacionais. Eu tenho esse cara na equipe, né, que é Alexandre CTA. Eu tenho uma grande produtora de backstage, que é a Mariângela, e é uma pessoa que está há 30 anos... Acho que qual o contato direto com o artista? A pré-produção, né? A logística, aquele detalhe que o artista tem. Então, depois de 20 anos, o bom também é isso, que você consegue ficar mais livre para a parte comercial, para ser um acolhedor da coisa, tratar o relacionamento, né? Mais o macro, né? E o macro. E a oportunidade de ter uma equipe legal é massa. Eu tenho hoje também o prazer de trabalhar com meu filho, por exemplo, que é uma coisa bacana de ver. Trabalha em qual setor lá? Então, ele é um produtor também da equipe, né? Mas assim, um desenrolado, tem time, sabe? Cara, a produção é atenção, discrição e atitude. Então, essas 3 qualidades, você não precisa aparecer, tanto que todo mundo trabalha de preto, não é por nada, é porque o cara não precisa aparecer, pô. Ele tá ali no backstage para ele não aparecer, mas ele aparece da forma dele, né? Então, o cara que tá para resolver, tem que ter o time, trabalhar com um artista não é fácil, muito ego acima de tudo. Às vezes o ego não é do artista, é da produção do artista. A produção é até maior, às vezes, né? Maior, já conheço vários, assim, né? Que, além de blindar o artista, se colocam numa posição muito maior. Alguns já foram deselegantes, assim, sabe? Então você tem que aprender a lidar com esse povo, sabendo que você tem que estar ali convivendo em paz, porque é bom para todos, né? Ninguém precisa ser amigo, tem que ser profissional, sempre. Mas é sempre um desafio, não me recordo agora, mas de situações. A gente teve em 2019 uma coisa bem particular, um artista um grande artista da MPB. Infelizmente aconteceu um fato desagradável, um filho faleceu, né? Isso mexeu muito com a cabeça dele. A gente adiou o show, ele veio pra cá e aconteceu dele na passagem de som fumar no teatro. E aí fumar, tal, aquela coisa. E aí o meu produtor na época disse, com o produtor dele, peça ao seu fulano pra não fumar aqui dentro, porque ele fez a letra labial e fez, como é? Você tá me respeitando aqui, eu vou embora. Eita, vou embora. Pegou a mala e queria ir embora. Então... Tudo acontece. Isso o show para começar às 9h, 7h30 da noite. Pegou a malinha assim, onde é a saída?
Aí imagina reverter isso, né? Conversar, vai pro camarim. Não, demitir já o produtor, fique tranquilo. Você tem que... Ali, né? Por isso que esse amigo sempre diz, cara, quem trabalha com produção trabalha com qualquer coisa. Porque o verdadeiro se vira nos 30, né? Se vira nos Vou 30. contar um bastidor interessante. Teve uma orquestra aqui, muito famosa. Eu estou recentemente aqui no Pedro Reino. Aí a produção ficou surpresa, porque montou a logística, a orquestra, tal. E quando chegou, os músicos pediram comida vegana. Poxa. Eu queria, a grande maioria dos músicos... Isso é um ponto interessante, porque ainda tem uma pergunta da questão dos pedidos de camarim. Sim. Geralmente tem sempre tem, né? Pedido comida vegana e a pessoa tem que desenrolar. Normalmente, às vezes, não é comum. Tem uns que estão pré-pedidos, antes de fechar, preciso dizer aqui, tem uns que na hora ali, né? Por exemplo, Jorge Benson em Recife, em 2005, eu sou muito fã de Jorge Benson, disse Jorge Benson, né? Jorge Benson, um dos maiores guitarristas do mundo. Aí Benson pediu lá várias toalhas e também água Perrier. Na época, a água Perrier em Recife era difícil de achar. Sim. Uma loucura para achar uma distribuidora. Isso foi que ano? 2005. Uma loucura. O último show de Benson aqui no Brasil. Caramba. E ele tocou lá no Chevrolet e tal, mas fez um show maravilhoso. Mas o Bastidores, ele pediu uma suíte presencial, 5 estrelas. Não tinha em Recife. Não tinha. Providenciaram, com as exigências de Benson. Mas ele é um que assim, dispensa comentário, né? Acontece muito isso, né? Eu cheguei aqui em João Pessoa, assisti show de Billy Paul. Billy Paul, maravilhoso. Meu amigo Toninho Alcântara produziu show. Um show maravilhoso. Billy Paul. É outra figuraça do setor, viu? Tem que chamar ele aqui. Ali é uma lenda viva. Toninho tem muito mais história do que eu, com certeza. Mas acontece, cara, assim, de fato, não teve ninguém para dizer assim, uma toalha rosa com bolinha branca, nunca aconteceu. Mas existe o excesso, né, de cara, eu quero 30 toalhas. Pô, 30 toalhas, não sou nem 2, quanto mais 30, né? Hoje em dia tá na moda o catering, né? Então todo artista quer um catering, que é nada mais do que uma mesa à disposição, farta, com tudo que é possível. Aquela fartura. A fartura de comidas locais, regionais. É um restaurante aberto no camarim. Não pode anotar aqui pro pé, lá em casa também. Catering. A orquestra pediu uma máquina de café. A orquestra pediu uma máquina de café. Tiveram que arrumar uma máquina de café na hora. Por exemplo, trabalhei com um artista, tem um artista que só queria uma luz azul no camarim, por exemplo, uma luz azul. No camarim, luz azul. Já tem esse artista aí. Então, essas coisas faz parte, detalhes, né? Faz parte, mas de maneira geral, eu acho que eu dei muita sorte de trabalhar com gente bacana, gente do bem. Tem uma experiência assim. Cara, trabalhei com Alcione, trabalhei com todos os artistas do rock, trabalhei do forró, com Elba, com Flávio, com Santana, mas eu acho que a experiência de trabalhar com o Ney Matogrosso foi bacana. Porque calhou da agenda dele, não sei se ele desacelerou um pouquinho, mas o show era quinta e chegou no domingo aqui. Então a gente foi uma convite, não, foi de boa, ele veio, ele tem muitos amigos aqui em João Pessoa, muitos, e a gente teve essa convivência, né, do cidadão, da figura de Ney, não do personagem Ney, do palco ali, né, que ali é um personagem magnífico. Para mim, é o maior artista brasileiro, o espetáculo, sabe? Você vê um senhor de 85 anos de idade dançando, fazer o que ele faz no palco, dar uma aula de energia, de saúde, né? E como pessoa, de educação, de civilidade, de inteligência, de bom humor, sabe? Cara, foi enriquecedor ter essa convivência com o Ney, acho que foi marcante para mim. Outra passagem bacana, eu fui produtor de Amazã, em 2013 eu produzi Amazã, era produtor dele, e a gente teve o convite de Amazã, na época, apresentador, né, do Sala de Reboco, programa... Teve Correio, né? Teve Tambaú, programa bacana, acho que era Henrique Krilauskas, que era o diretor na época, e a gente foi gravar um especial no Exu, no centenário do Gonzagão. Então, no dia 13 de dezembro de 2012, a gente estava no Exu, passamos a semana lá. Então foi diferente também, assim. Eu sempre fui do rock, eu sou do rock, eu conheci o forró no meu trabalho. Então, meu gosto musical é o rock nacional, assim, e tal. Mas eu aprendi a respeitar o forró, primeiro com a Amazã, com a música, com o dia a dia, com a convivência, conhecendo os artistas, e depois com o César e tal. Mas, assim, aprendi a gostar, a curtir, respeitar o forró tradicional com o meu trabalho. A minha essência é de rock and roll, o gosto, né? O que a gente gosta de ouvir, o que toca no carro, o que tá no YouTube, mas eu aprendi a respeitar, também a gostar um pouco também do forró bacana, dos artistas, né, da experiência, de trabalhar com eles. Muito particular. Bom também, né? É particular. Mas essa experiência do Exu, eu nunca voltei depois disso lá, todo ano eu digo, esse ano eu vou pra lá.
Porque todo ano, dia 13, tem festa, Tem né? o Museu do Gonzagão lá. Eu Tive conheci lá, o Exu. a gente gravou lá, Maravilhoso. gravou no Exu, na casa dele. E foi também a despedida do Dominguinhos. Eu tive essa... Eu tenho aqui depois a gente pode ver isso depois, tá até postado. A última entrevista de Dominguinhos foi para a Amazon. A última entrevista dele no programa Sala de Reboco. Isso foi, né, publicado e tal. Eu tenho esse bastidor. Eu filmei a entrevista do meu celular, né? E eu me lembro, assim, dessa cena. Dominguinhos não viajava nem de avião, só de carro, né? Sim. E Dominguinhos não tinha essa coisa de produtor. Era aquela coisa, não, tá tranquilo. Totalmente, Então, 100% humilde. Me lembro da cena dele doente, né? Ele estava muito doente nessa época. E ele ter chegado no Exu, ficou alguns dias lá. E quando ele chegou no Parque Asa Branca, que é a casa do Luiz Gonzaga, me lembro dele descer do carro, botar a mão da testa assim, como que diz assim, caramba, que calor, que negócio complicado. E o povo avançar em cima dele e tal. E ele deu essa entrevista, tocou, assim, gentilmente. Isso era uma sexta-feira. Ele tocou no sábado. Na segunda ele se internou e não saiu mais do hospital. A gente tava lá, foi nesse dia, marcou muito também essa convivência ali com o Dominguinhos, foi super, super, como sempre, né, generoso demais, né. Dominguinhos é um fora da curva, assim, era de fato o cara que puxava essa coisa do forró, da generosidade. Cezinha tem muito disso, porque conviveu com o Dominguinhos, era um pupilo ali, então também eu testemunhei muita generosidade de Cezinha em palco, com crianças começando, adolescentes e tal. E é massa ver isso do forró. Hoje em dia a gente vê também com alguns artistas e foi legal ter vivido isso. Gratificante, não? Bom demais. Bom E demais. esses bastidores são... Ó, vamos falar, É o que o povo gosta. vamos falar de um bastidores aqui que o Pablo nem imagina. Nós fomos para um show, Sim. cada um com as suas digníssimas. A gente não combinou de ir para esse show e olha quem produziu. Nando Reis. Foi mesmo? Foi. Nando Reis. Lualdo Nando Lovina. Reis. Lualdo Nando Reis. Não, eu tô olhando os cards, eu sou cheio de João Gabriel. A gente foi para um show produzido. Nando é um parceiraço da gente, né? A gente fez a primeira edição do Jampa Rock, homenageamos Nando Reis, 40 anos de carreira. Nós demos o nome Palco Nando Reis, né? É um cara parceiro também, um cara bacana. Mais sorte, como eu te falei, de trabalhar com gente bacana. O empresário dele, Diogão, parceiraço. Na verdade, a gente tem uma parceria. A 30E, uma das empresas maiores do Brasil, né? Qual o nome? 30E. 30E. 30E, uma parceira nossa. E a 30E fez a turnê do Titãs, né? A gente tinha naquela época, naquela data ali, 1º de junho de 22 ou 23, esqueci, 23. A gente tinha um show do Nando Reis nesse dia. E aí, no começo do ano, já estava programado, eles pediram a data para lançar a turnê. A gente, possivelmente, foi um dos primeiros produtores no Brasil a saber que ia ter a turnê Encontro Titãs. Porque a gente tinha essa data, e aí, gentilmente, cedemos a data, mas também fizemos o show do Titãs, né? Foi um outro marco para mim. Foi assim, um divisor de águas. O nível de produção, né, de cuidado de produção, assim, estrondoso, por ser uma turnê emblemática, histórica, possivelmente não se repita, possivelmente, né? Depois de tantos anos, os caras se reunirem, e foi bacana de trabalhar, de participar, de produzir. Eu fiquei muito à frente dessa produção, e foi legal de participar disso aí também. Show de bola. Agora, dentro desses bastidores, né, da produção cultural e tudo, é mais fácil produzir rock ou forró? Forró. Forró? A galera do rock eu considero ser a mais exigente. Totalmente exigente. Muito exigente, questão técnica, especialmente. Assim, eles têm um zelo fora do padrão, exagera mesmo. Assim, o rigor, sabe? Se é o copo com lista, com letra preta, tem que ser um copo com letra preta. Não pode ser um copo branco, letra azul. O rock, ele é muito... A produção técnica do rock é muito pesada, assim. Já o forró, nós temos aí os grandes artistas do forró, que tem as suas exigências, mas tecnicamente falando, de estrutura, o rock é pesado. Ele é exigente. Que massa. Exigente. É exigente, né? Muito exigente, muito exigente. Olha só, coisas do Muito rock and roll, viu, João Gabriel? A gente tem... Vamos agora começar com as surpresas. Vamos ter um vídeo aqui. Vamos exibir um vídeo que a gente tem da nossa produção. As produções, elas são, né, no oferecimento da 083 Burger. Isso é bom, né? Rapaz, eu gostei que aqui a nossa cafeteira é Wi-Fi, né? Bom demais. No oferecimento da 083 Burger. Vamos... Você deixa de resenha, viu, mano? Parece até que eu deixei isso aqui. Com essa resenha, rapaz, que conversa é essa? E fica agora... Ó, eu gosto desse... Ei, mas traduz aí pra aqui, gente. Lógico, tem que tomar. Isso aqui porque a gente tem
Outras gravações a gente depois vai se alimentar. Ah, tu vai tomar uma madeirinha hoje. Proteínazinha. Você estava agora há pouco lá no Live Mall, saboreando um grande prato. Qual foi o prato que Aquele- eu saborei? Eu tenho certeza que você comeu lá um croissant daquele caríssimo Comi que não, você gosta. comi não. Comeu não o quê, rapaz? Deixa de conversa. Vamos soltar um vídeo aqui agora. Primeiro vídeo. Solta, por favor, Glabinho. Olha. Opa. Uma homenagem para você. Quero dizer que você é um marido maravilhoso. Aí é surpresa mesmo. 2 filhos, 3 filhos. Tem uma filhinha de 4 patas também. Você conte comigo para o que der e vier. Seus projetos, eu estou aqui na torcida, todos eles. Né, Denise? O que você quer dizer, papai? Eu queria dizer que eu amo muito você. Você é o nosso orgulho, né, mãe? Exatamente. Nosso amorzinho. Um beijo, te amamos. Ai, Rapaz, aqui o Ninja arquitetando surpresa. Gostei, Ninja. Bom, é isso. Ah, gente. pegou. Gostei. aí pegou de verdade na surpresa mesmo. Quais são os nomes delas? Nádia, minha esposa, minha companheira, vamos para 11 anos agora de relacionamento, né? A grande incentivadora, né? A primeira que compra as ideias. Sempre digo ela que ela é a primeira compradora, a primeira cliente, né? Sempre Se dando agradou a força. ela, vai dar certo. É verdade, verdade. E Melissa é minha filha caçula. Tem um filho, Bruno, meu pelo casamento, né? Tem 19 anos, já trabalha comigo. Estudante de nutrição. Passou de primeira aí. Queria fazer nutrição, nem segunda opção botou. Agora, os bastidores. Eu gosto de bastidores. Diga, Bastidores. Em diga, homenagem ao meu amigo já. diga. Como foi que você conquistou o coração dela? Como foi que vocês se conheceram? Rapaz, é bem inusitado. Momentos de amor. Nem nós sabemos. Foi mesmo. Porque é uma época que eu estava na estrada com o Cezinha e eu me lembro de vê-la ali no Instagram. Ver, e a gente começou a se falar. Foi tudo muito, muito rápido. Isso foi em 2015, ali meio de 2015. Em outubro, a gente já estava em Fortaleza, né? Em outubro, a gente já estava se relacionando. Ela engravidou em 2016, casamos em 2016 e Melissa nasceu em 2017. Então, foi tudo muito, muito rápido, muito uma paixão, assim. Hoje, a gente tem uma vida bacana, muito trabalho, divide tudo, né? O dia a dia. É minha companheira, é uma companheira de uma vida, né? E é massa. Isso aí. Mas você Obrigado ficou fazendo... enfim, pelo esse presente aí. Mas, e você ficou fazendo a ponte aérea, né? Uma Ponte aérea, pessoa cara. e a estrada. De uma pessoa Ponte aérea, Fortaleza, muitas vezes, perdi o número de vezes que ficou Fortaleza e ela também. Ela teve aqui em alguns momentos assim bacanas de show, né, especialmente. Muitas vezes Nádia veio pra cá para vir no sábado, voltar no domingo, ou vice-versa, né? E a vida é Você viu assim, né? que a produção aqui é boa, não viu? Não? Todo relacionamento A tem uma história produção de superação. aqui- Boa, E eu acho massa, tem uma Boa, história de porque superação. eu disse, vou fazer um podcast, e assim, tá bom, tchau, nem Não disse nada. nada. Duas atrizes aí, boa. A Globo tá perdendo. Enganaram. Vamos agora pra Beijo, meu amor, beijo. Vamos agora para calvar o clima um pouquinho. Agora falar da 083 Burger. Tem um primeiro presente do nosso amigo Fábio Henrique. 083 Burger, a melhor pizzaria, né? Pizzaria não, né? pelo amor de Deus. Hamburgueria. Melhor hamburgueria. A melhor hambúrguer. Que vai ter a pizzaria também, meu. Melhor hamburgueria do Norte e Nordeste. E 10º lugar do Brasil. A 083 Burger foi eleita lá pelo ranking do Hambúrguer Perfeito, que é um ranking feito por um canal especializado do setor. Qual é o presente do nosso amigo Fábio, João Gabriel? São 2 combos. Já ganha presente. Ganha né? presente. Ganha. Você vai escolher lá 2 Só falta sanduíches. chegar o Pix agora. 2 sanduíches, 2 batatas Ô, e cara. refrigerantes lá pra você experimentar Melissa o vai adorar. nosso manjado 083 Burger. Agora diga o nome da rua. Não, agora, lá, Repita, lá deixa tem um eu ver. defeito. É um lugar excelente. Giovanna é um cara sensacional, a esposa dele, a sogra dele catando a gente lá, né, Denisha? Toda vez que a gente vai. Mas, infelizmente, fica na rua Vasco da Gama. Aí, assim, Agora, é um ele é pecado. vascaíno. Agora que eu vou mesmo. Agora que eu Ele vou é mesmo. vascaíno, fanático. É, Vasco ele foi lá. Tem esse rapaz aí. Algum palmeirense não gosta do Não Vasco. gosto Não, mais. é. São 2 clubes de origem portuguesas, tem ligações e tudo, e fica com Mas essa preservada. tem um trauma, né? Tem um trauma da virada aí. não gosta. O bom é a piada. Bom, ele fala mal do Deixar da piada. patrocinador, e A o piada é boa. patrocinador. Toda vez pega ele. Vamos para mais um presente. Agora eu falo da pizzaria, da Pimenta Nativa. Vai, Ninja. Recebe um Chama. jantar, presente dos empresários Volgrano e Luiz Cláudio. Opa, que massa. Jantar romântico com a Obrigado. patroa na Pimenta Nativa, aqui na Fernando Luiz Henrique, no Bessa. A melhor pizza de João Pessoa, indiscutível. Experiência gastronômica fantástica. Lá é maravilhoso e a gente sabe que são 2 endereços, Fernando Luiz Henrique e também no Live Mall, e a gente sabe da qualidade,
o Top. cuidado, a atenção. Inclusive, muitas produções levam lá os artistas pra jantar lá depois Boa, do evento. boa. Maravilhosa Pimenta Nativa. Pimenta Boa. Nativa Forneria. No Instagram você faz reservas, obtém informações e também vê aquele Instagram maravilhoso. Um abraço para os empresários Volgano de Cláudio. Fábio Henrique recebe nesse momento esse jantar Boa. maravilhoso. Tem um outro presente agora, o terceiro presente. E O nosso- toma ele presente. Qual o próximo presente aí, Eu João dou Gabriel? com muita dor no coração, infelizmente, todo episódio aqui, mas eu queria levar pra minha casa, né? Essa coisa maravilhosa aqui. Olha só. Eita, coisa Eita, boa. Serra de Areia. Presente do nosso amigo Evaldo Vieira, Vai da ser pra Semana cachaça. Santa, viu? Essa Aqui tem que geladinha. Que tem que Isso ser. daí vai Cachaça Serra de Areia, essa aqui é de Umburana, série ouro. Umburana. Olha como a bicha bonitinha, ó. Pra mim é melhor, cara. Essa é a É, mais melhor suave. que tem. Vai saboreando. Então, Top. bota geladinha. A cachaça Entrega com... rapaz, esse Não, presente. calma. Calma. Deixa eu vender primeiro, deixa eu vender. Soltar. A cachaça com o menor índice de acidez do Não faz Brasil. gosto, não. Boa. E eu queria levar pra casa, mas eu vou dar pra você. Toma aí. Toma aí. Tá dado, tá dado, tá dado. Serra de Areia. Serra de Areia Off Serra de também no Areia. Instagram. E você obtém informações. É uma... o controle de qualidade. Aqui Pode na- ter esse rótulo maravilhoso. Pode deixar aqui. Tá aqui no apurado. Isso, esse rótulo lindo. Pode deixar aqui essa maravilha. Opa. Aí, essa aí não quebra, não. Essa é a Rochada. Serra de Areia no Instagram, você obtém informações. Um abraço para A Evaldo. cachaça do diabético, pode tomar. Vamos para mais um É a mexão. minha, é a minha. Então. Bom, Essa pode é vir, boa. pode A minha levantar. também. Boa, boa. Hara Coxinha, faz o coração da Hara Coxinha aí. Faz o coração, solta o vídeo, solta. Não. Agora aqui Pera, eu deixa eu fazer uma pergunta logo. Quer ver o vídeo lá de cá? Porque você só Você Tá jantou vendo? hoje? Tá Já vendo? jantou hoje? Já. Ah, então pode soltar. Fica à vontade. Pode, fica à vontade. Solta Porque se não jantou, soltar um negócio dele, jantou. já. Hara Coxinha. Essa Jantou é hoje. boa toda. Nós não, Quilômetro nós não. 114, Estrada de você degusta essa maravilha. As coxinhas em formatos de coração. A equipe de Fábio fez uma coxinha espetacular. Essa aqui é a coxinha que está no coração do Paraibano. Olha aí. Hara Cupim defumado com catupiry. Como é que trabalha o Essa negócio é desse? gostosa. Dá aquela saudade da Hara Coxinha. Faz o coração agora de camarão. Olha que coisa maravilhosa. A Hara Coxinha, vocês têm almoço, você tem o café da manhã, você tem o jantar. Para a família paraibana aí. Quilômetro 114, você saiu ali, passou de Alândia, você vê a maravilhosa extração. Passei lá domingo à noite, lotado. Graças a Deus, carros também, ônibus de discussão. Todo mundo jantando na Hara Coxinha, voltando no final de semana e aproveitando. Portanto, Hara Coxinha no Instagram você faz também seus pedidos também, você recebe também. Pode pegar lá também aquela Hara Coxinha geladinha para botar Mas na o que é que praia. você gosta pra depois da coxinha? O que é que você gosta de lá? Cartola. Outra coisa. Cartola zero açúcar? Zero açúcar tight. Essa é boa toda. É arrochada em breve em João Pessoa, viu? É, Tá chegando João tá Pessoa. chegando. Tá chegando. Vamos para mais uma mexão, Globinho? Agora, vamos falar agora de outra casa maravilhosa, Maison Burger Café. Solta a imagem da Maison Burger. Aqui, você amigo empresário que quer fechar negócio, o lugar certo é aqui, ó. Maison Burger Café, que instalações maravilhosas na Avenida Guarabira, aqui no bairro de Manaíra. Número 501, Ninja, Aqui é a depois da brisa. Praça da É a Rota. brisa, ó. A brisa maravilhosa. E ó, olha a satisfação do cliente, saboreando. Aqui tem um café. Olha, esse olha café, o esse tanto tipo de de café. café maravilhoso. Parecia até que eu sabia disso. Ó. É. O café apareceu. Você tem hambúrgueres, você tem tapiocas, você tem os melhores, olha os rótulos de café internacionais para também você aproveitar. E você sabe que na Hara Coxinha, tá chegando a Hara Coxinha para lá, viu? A Tá lá? galera tá chegando. Vai chegar lá, Vai a coxinha chegar, ali? Vai chegar. vai Aí chegar. me lasquei. Agora Você lascou, sabe que a Maison Burger Café está, inclusive, com um lançamento agora, um double, o Snake duplo agora. Rapaz, fala, por favor, novamente olhando pra câmera. O Lá no nome- Snake duplo Ah, agora da Maison Burger Café. Rapaz, Dois você hambúrgueres. compra um hambúrguer com uma cobra, vem uma cobra dentro, né? Não, Eu queria Snake. repetir essa Não, palavra. Snake Snake, W foi o... maravilhosa. é o Snake que vem com a cobra dentro. Não, com a cobra não, meu amigo. Não entendi, não. Você Diz de novo aí. poderia dar uma essa. Deixa eu calar. Você provou. Eu queria que a gente para o W. Foi no W. Não, a Maison Burger Café, você sabe, lá tem a promoção e você vai o quê? O que é que tem nesse novo hambúrguer lá? Diz lá, Ninja. O Snake, Não, você sabe qual é o nome do hambúrguer. Você deixa eu tirar onda. Dois hambúrgueres, tem lá o bacon também já caramelizado. Você tem uma geleia maravilhosa. Vá provar o lançamento lá. Peça também no iFood, Maison Burger Café no Instagram e também nas principais plataformas de pedido, Maison Burger Café. Vamos para mais um mexão e você fica tirando onda no celular aí. eu Quero tô vendo entender o pode nome. ter o nome certo. Tem o Maison Melt. Melt, Ele vem né? com cebola caramelizada. Isso aí, quase é o Tem lançamento. nada a ver com o Snake. Quase que isso é melt. Melt vai dizer que deu quase. Vamos agora para... Tudo com J. Acertei. Tudo com Quase, J. Tudo com quase que eu J. acertava. Tu não tem ajuda aí dos universitários? É o compadre mexicano, solta a imagem do Globinho. Bora, Dessa puxa. E a música? Vai ter maravilha. música, não?
Capicubana. Tem não? Bota Capicubana aí pra ele lembrar. Muito vídeo demais. Olha que maravilha. Ó, produz. Olha que maravilha. Aqui a gente sabe, aqui é o Cantinho do México. Sim. Bota a música do Tacos, nachos. Chaves. Bota o Chaves aí. Então. Cantinho do México, a gente sabe aqui. Fernando Luiz Henrique no Bessa, aqui tem tudo de bom. Vem pra cá. Inclusive, tem novas áreas, a gente precisa ir lá, a gente vai fazer É? uns vídeos aí. Tem Vai novas fazer, áreas lá. é? É. Agora, Fizeram um deck lá fora agora. o deck Ficou bonito. para Passei lá na respirar. frente, ficou lindo. Que maravilha. É o compadre mexicano e a gente sabe. Olha, solta. A rocha. Esse mexão. A gente precisa ir lá tomar uma tequilazinha. Você gosta de botar aquele chapéu aí? É. Você gosta. Gosto muito, Ariba. Melhor tempero. Tem rodízio lá também. Tem rodízio mexicano agora. Rodízio. Ó, toma aquela cerveja. Olha lá com um parasita aí, Essa ó. música do Senhor do que igual bicho, mas tá bonita. Gostou? Gostei. Olha! A bandeira do México aparecendo aí. Boa, no clima. Parabéns a todos da É o Compadre Mexicano. E Mandar um você- abraço pra Paulo e pra Wendel, né? Exatamente, né? Não? Então é o Compadre Mexicano do Instagram também. Isso. Pedidos e reservas, não é isso? Vamos agora pro outro lado, né? Da Vai moeda. falar? Vamos falar Vai agora. falar? Não, meu. Ah, Do outro lado da moeda. Ah, Vamos tá falar bom. agora da Deu pra- versão Fábio, escritor. Sim, agora é a segunda temporada. Segunda temporada, escritor. E o interessante é a gente falar de um lançamento dele, que ele lançou um livro. Mostra esse livro maravilhoso. João Gabriel, você que... Olha só o livro. Do Índio. Mostra aí, por favor, João Gabriel. Sim, senhor. Você que entende de câmera. Isso, tá bonito. Mostra esse livro, O Herói de 57, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, paraibano, maiores artilheiros da história do Flamengo, um personagem achado por outro paraibano. E resgatado... Vamos saber os bastidores aí. Como é que ele conseguiu obter a informação do índio aí? Isso. Bota- Como foi que deixa surgiu aqui, pra ele aí? vou deixar aqui esse rótulo maravilhoso. E o interessante é que o Índio, ele foi o autor da maior goleada também do Flamengo, 12-2 no São Cristóvão, não é isso? A maior goleada do Maracanã. No Maracanã. Até hoje. Olha só. É. Tá vendo? Entrou na história. Cara, esse Não personagem. foi Zico, Não foi Não Zico, foi- foi Roberto E Namir. Roberto tem essa Namir. imagenzinha, né, Galvinho? Tem um videozinho. foi índio. Não solta o áudio, não. Só soltar o vídeo. Porque a gente Cara, tem direito autoral, a gente pode soltar o é vídeo. um personagem que eu sempre falo que é um ilustre desconhecido, né? E a Paraíba, o Brasil, espero que vão redescobri-lo. E só para contextualizar, a gente estava ali no limbo da pandemia, ali no início da pandemia, de nem saber o que é que vinha pela frente, né? E eu meio que tropecei na notícia da morte do índio, Aloysio Francisco da Luz, cabedelense. O índio, entre outras coisas, né? O primeiro paraibano em Copas do Mundo, o primeiro paraibano a vestir a camisa da seleção, o segundo nordestino a vestir a camisa da seleção, um dos maiores artilheiros da história do Flamengo. Posso dizer também ídolo do Corinthians, ali no final dos anos 50. E um dos primeiros negros a atuar no futebol espanhol. Hoje se fala tanto de racismo, né? Ele tem essa passagem riquíssima. E aí, cara, eu tropecei, assim, na notícia da morte, né? Morre o 10º artilheiro da história Rede do social. Flamengo. Rede social. A gente tava ali, 19 de abril, dia do índio. Ele vai... Semana que vem a gente tem aniversário, né, da morte dele. 89 anos ele faleceu, né? E possivelmente de Covid. Era o começo da pandemia. É na seleção carioca, né? Seleção Carioca, futebol, Federação Metropolitana de Futebol ainda, né? E Olha. aí descobri esse personagem, comecei a pesquisar, investigar, tinha tempo livre para isso, né? Ah, mas, assim, claro que além de ser paraibano e tal, ser vamos dizer assim, quase desconhecido a história dele para a grande maioria das pessoas, foi que despertou, te motivou de fato. Então, justamente essa coisa inusitada, cara, porque se você pegar ali todos os grandes sites do Brasil, de esporte, Lance, UOL, Terra, GE, o próprio Flamengo, todos, CBF, todos deram a notícia da morte. Eu tropecei, não me lembro, eu tropecei nessa... E fui ver quem era o personagem, e se você botar Índio, Aloysio Francisco da Luz, você vai ver hoje muito mais, porque a gente começou a falar mesmo do Índio 22, né? A partir do lançamento da biografia. Mas, assim, tem muito link da notícia da morte dele, assim. Das condolências mesmo, né? De grandes atletas, de clube, federações, o próprio Flamengo, né? 19 de abril, com certeza, vem mais uma condolência pela morte e tal. Então, eu fiquei intrigado, como é que eu não conhecia aquele personagem, sendo paraibano, né? E aí comecei a pesquisar. No meio da pandemia, eu consegui um contato com o seu Eudes Toscano, vocês têm que convidar o seu Eudes Toscano para vir aqui, o maior narrador esportivo da Paraíba,
Está com 85 anos hoje. É a lenda viva do jornalismo esportivo. O seu Eudes me deu uma aula de índio. Tu já conhecia Eudes antes Não, dessa notícia? não, só de nome. Como pesquisador do papel. Eu conheço o Stefano Vanderlei, que já esteve aqui, Sim. amigo, né? Conversei com o Stefano, ligue para seu Eudes que ele vai contar a história aí. E aí foi enriquecedor conversar com o seu Eudes por telefone meia hora, assim, né? Então, Evaristo Macedo. Evaristo Macedo foi companheiro de índio no Flamengo, né? O Flamengo vem de uma fase muito difícil, porque o Vasco vem com o Expresso da Vitória, né? O time famoso do Vasco, mais vitorioso, assim, né? Era uma época onde o futebol regional era o auge. Então, ser campeão carioca era o auge de tudo, né? O time passava um período, um semestre, disputando o carioca, o regional, e o outro amistoso, né? Então, o time rodava o Brasil para amistosos, internacionais, nacionais e tal. E aí é muito imponente, né? Essa imagem dele aí. Então, o índio, esse personagem com, assim, Ninja e João, vários links, assim, muito, muito bacanas. Primeiro, quem descobre o índio é outro paraibano, pessoense, Togo Renan Soares, que também era tio de Jô Soares, né? João Pessoa. Togo, na época, era técnico e dirigente do Flamengo. O Flamengo vinha dessa época de seca braba, 10 anos sem ganhar o título, e o Flamengo procurava montar um grande time, e de fato montou, né? Porque descobriu o Zagallo, trouxe Evaristo Macedo do Madureira, uma aguinha aqui que... Fica à vontade. Olha a garganta aí. Essa é a água ainda boa. Essa não é a cachaça. Então, se for a serradeira, pode tomar à vontade. Tá? Então, Togo, conhecido como Canela, né? Começou a montar um time ali e tal, então ele trouxe Evaristo, descobriu o Zagallo, montou um time ali forte, meio campo com Dequinha, um goleiro, a zaga, Modesto Bria. De índio era atacante mesmo? Centroavante, atacante. O índio, eu considero o índio o primeiro grande centroavante inteligente, aquele que sai da área, que busca bola, não é trombador, ele não tinha porte de trombador, ele tinha 1,60 m e poucos. Então, não foi à toa, né? O Flamengo tinha um grande técnico nessa época, entre outras coisas, esse técnico paraguaio, o apelido era o Bruxo. Tu vê que o cara era... Ele havia, por exemplo, ganho a Copa América do Brasil em 52. O Flamengo traz ele para montar esse time, né? O paraguaio, né? O Fleitas Solis, o Bruxo, né? Então ele trouxe essa visão para o Flamengo e para o futebol brasileiro. Zagallo voltar para marcar. Zagallo é o primeiro atacante a voltar para fazer a função de marcar, né? De compor o meio campo, segurar e compor o meio campo. Ele é talvez o primeiro atacante a ter essa característica. E o índio é esse atacante diferente, que voltava para pegar, que estava ali na grande área, sentar na pequena área para receber, não tinha a questão de impedimento, muito complicada isso, né? É só um detalhe, o Togo encontrou o índio aonde? Na Várzea Carioca. O índio ele sai daqui de Cabeleira, ele nasceu em 31, no final dos anos 30, 39, o pai falece, né? Então a família se viu ali meio que sem ter o provedor, né? E um irmão mais velho já estava no Rio. Então ele leva toda a família para o Rio, ele chega ali no Rio e tal, ele jogava ali na Várzea em Bangu, já era amador pelo Bangu, e aí nessas partidas Togo o vê jogar e imediatamente leva para o Flamengo. Lá ele começa como amador ainda em 49, em 50 se profissionaliza. Tem umas passagens bem interessantes, porque quando ele chega no Flamengo, o Zé Lins do Rego fazia parte da direção do Flamengo, um cargo de diretoria não tão de expressão, mas ele como torcedor veemente do Flamengo, né? Mário Filho também, amigo de Mário Filho, né? Então ele, de cara, enxerga um potencial no índio, por ser paraibano, né? A identificação, ele meio que rotula o apelido do índio, o menino de Cabedelo, né? Então, o menino de Cabedelo e tal. Então, o índio era muito quicho na época. Ari Barroso, né? O grande Ari Barroso, jornalista, compositor de todos dos hinos dos times, né, do Brasil, assim, Ari Barroso também. Tem um documentário sobre Ari Barroso na Globoplay, quem quiser assistir. Só um jogador aparece com Ari Barroso nesse documentário, é o índio. Ele era o queridinho do Ari Barroso, assim. Então, as coisas... São sinais, na época, né? Que você identifica do jogador, do ser humano. Eu tive a oportunidade de lançar esse livro, a biografia, no Flamengo, a convite da diretoria de patrimônio. E eu passei por experiências do tipo, no lançamento de Veadilho, né? Lendo o livro e, poxa, seu índio, cara, seu índio, poxa, seu índio. E você vê o sentimento, né? De um respeito também, de um grande jogador para outro, né? Claro que Adílio teve uma carreira mais vitoriosa em termos de títulos do que o índio, né? Foi campeão mundial e tal. Mas, assim, a forma respeitosa como ele se dirigia seu índio, né? Ele, enfim, descobri um personagem muito quisto. Eu tive uma abertura muito grande com o Edu Coimbra, irmão de Zico, por exemplo, e pegou
Índio, ele começando, o Índio terminando a carreira. E Edu foi jogador também. Ele é jogador também. Ele estava no o último time do Índio foi o América, né? Então, no último mesmo, assim, jogou 3 meses ali, só para dizer que estava ali, uma adaptação à volta. E Edu estava começando, Edu Coimbra, né? Então, ele foi outro, quando eu falei, puxa, seu Índio, cara, caramba, que massa e tal. Então, essa abertura, você vê que tem uma coisa diferente, né? Na recepção, né? Poxa, um clube como o Flamengo, tantos ídolos, mas tá lá na calçada da Gávea, Índio. Tem estrelinha do Índio na calçada. Quem vai à Gávea, os torcedores do Flamengo que vão à Gávea, tá lá a estrelinha do Índio, lá, o nome dele na calçada da fama do Flamengo. Então, é bacana. Foi muito gratificante. Você teve com o Zico aqui, inclusive, né? Tive com o Zico. Falando sobre isso. Por causa do livro, né? Eu conheci Zico, né? Fui acompanhado de um grande amigo, Dr. Cláudio, que fez a ponte com a diretoria do Flamengo. E nós tivemos a oportunidade de encontrar Zico em 2022, ali em junho de 2022. Tive a felicidade, né? Eu não torço pelo Flamengo, mas fiquei fã de Zico, da pessoa, do cara, do ser humano, né? Você é vascaíno. Sou vascaíno. E foi massa dividir aquela uma horinha sobre o futebol dessa época, sobre o Flamengo dessa época, né? Tive até a ousadia de conversar com o Zico e discutir com ele, eu me achando, sabendo do Flamengo demais, a gente conversar sobre o Carioca de 55, aí... foram 4 jogos, foram 3 jogos, não, foram 4 jogos na final, foi 3 jogos, Zico. Não, foi 4 jogos. Aí ele deu uma vacilada, eu peguei o Google, foi 4 jogos mesmo, 4 jogos. Ele disse, pô, de Flamengo eu entendo, né, pô? Peraí, pô. Me achando com o Zico, eu disse, pô, de Flamengo eu entendo, né, pô? Foi o gol de Evaristo Macedo, 1-0, eu falei assim, é verdade. Memória fotográfica. Que memória. Foi massa, cara, Cara, foi um personagem que, além de ter me dado uma nova oportunidade de vida, né, de conhecer outras situações, pessoas, né, por causa dele eu já conheci muita gente bacana, a família do Índio, né, que eu tive o prazer de conhecer também, muito satisfeitos imagina que do nada caiu um maluco falando do teu pai assim, depois de tantos anos, apareceu um maluco na tua porta falando do teu pai, eu fico pensando até hoje a reação, né, puxa vida, como é Não tem que ver essa figura. Que loucura é isso, falar do meu pai, né, desse personagem, né? Eu ia ter a presença de Evaristo no lançamento do livro, mas infelizmente a Covid nessa semana deu um repiquezinho. Evaristo na época com quase 90, né? Mas eu tive o prazer de receber o filho dele lá, Pepe, meu amigo Pepe, estava lá no lançamento. E foi isso, foi gratificante. Eu espero que a Paraíba e o Brasil consigam ter um olhar diferente sobre esse personagem. Cabedelo, que é a cidade dele, né? Recentemente teve a reforma do estádio. E por que não o estádio de Cabedelo se chamar Índio, Aloysio Francisco da Luz, né? O maior atleta de futebol da Paraíba, com esses links todos aí, de história, de vida, né? E na seleção brasileira foi outro emblemático. Eu considero, assim, um cara importantíssimo, porque o Brasil vinha da experiência de 50, né? Do Maracanazo, de perder do Uruguai, aquela frustração toda de perder na Copa, né? Perder no Brasil e tal. Foi crucificado. Foi crucificado o nosso Barbosa. E a Copa de 54, ela foi pressão pura, né? Tanto do governo brasileiro. A 54 foi a que o Índio jogou? Foi que jogou. É o primeiro paraibano em Copas, o segundo nordestino. E foi uma Copa difícil, assim, para o Brasil. O Brasil chega desacreditado por causa de 50, né? Forma esse time aí. Não esse time ainda, não, claro, é 54, mas ele já estava lá. Alguns jogadores fizeram parte. E o Índio participa de uma partida emblemática que a FIFA considera uma das 10 melhores de todas as Copas, que é Brasil e Hungria. As quartas de finais de 54, né? A Hungria, a seleção que mudou o futebol, né? Que, entre outras coisas, criou o aquecimento, não existia aquecimento, criou o sistema tático, aquela coisa de esquema WM, né? Que era, e passou a ser o 4-3-3, 4-2-2, essa coisa toda, 4-4-3 e tal. Então, essa figura participa, né? Tem essa participação nessa partida. E aí ele segue na história da seleção, até que 57 é um grande ano para ele, assim, ele é um destaque, né? E nas eliminatórias ele consegue fazer um gol emblemático que deixa o Brasil para a classificação de 58 e é onde o Brasil vira a chavinha, né? De virar campeão, de montar uma base. Então, ele é o cara de 57, ele é o artilheiro, ele é destaque, mas infelizmente sofreu uma contusão no dedinho do pé, suficiente. Foi o quinto metataço também? Acho que foi. Mas foi no dedinho do pé mesmo, no dedinho do pé. Mas foi suficiente para tirá-lo da convocação. E aí o técnico Fiola, né, que tinha recém assumido a seleção,
Não, já que o Índio não... Vamos apostar nesse jovenzinho aí. Parece que tal ele é de bom. Pelé? Tal de Pelé. Vamos ver o que é que vai dar. Só vai, Ele- muito jovem, inclusive, né? Jovem, né? Mas ele já era artilheiro do Paulo, já tinha sido artilheiro do Paulo de 57 Pelo também. Então foi uma aposta, claro. Ele não era nada, assim, um jogador começando mesmo a carreira, mas bem, né? E foi a aposta do Fiola, deu certo, né? E o resto é história, né? Então, Exato. esse link com o Pelé é interessante, né? Há quem julgue que é o destino, há quem seja, não sei, enfim. Só os deuses de futebol vão responder essa pergunta, né? Quer dizer, então, que o Pelé aposentou o Índio na seleção brasileira? Possivelmente, porque ele não voltou mais, entre outras coisas, porque em 59 ele se transfere para a Espanha. Antigamente, é tanto que Evaristo Macedo é um craque, mas ele praticamente não tem história na seleção porque já estava na Espanha. Então, naquela época, quem jogava fora não tinha vez, oportunidade, não tinha né? oportunidade. Era esquecer, ganhava dinheiro e tal, mas não tinha oportunidade. E Evaristo, esse cracaço que foi, né, de bola, esse ícone, mas não teve oportunidade na seleção praticamente, apesar de ser ainda o jogador que fez mais gols numa só partida, né? Em 57, na Copa América, né, ele fez 5 gols. O Brasil aplicou 9-0 na Colômbia, ele fez 5 gols, Evaristo. Até hoje, esse recorde pessoal é dele. Ídolo no Real Madrid e no Barcelona. Real Madrid, Barcelona. Real Madrid no Barcelona. É, Agora- muita história, né? Os podcasts aí estão Figuraça. recheados de história, né? Figuraça. Craque bacana sou eu. assistir. E era craque. Figuraça. Craque, E craque. ele tem autoridade de E cobrar. disse que o cara é resenha nos bastidores do futebol, né? Eu me lembro, assim, Nos vestiários. não, talvez Zico venha, talvez não sei o que, mas quando o País Evaristo Macedo vai vir. Aí eu fiquei nervoso de verdade. Fiquei nervoso de muito verdade. respeitado, né? Será que ele vem? Será que ele vem? Será que ele vem? Até que vi Pepe lá, né? Que era o filho. Fábio, eu não trouxe papai porque a Covid, não. Fica quieto, né? Fiquei, Deixa quieto, ele fiquei lá. aliviado, cara, porque, Agora, as suas pesquisas também lhe inspiraram também agora numa outra paixão sua. pois é, cara, esse livro, esse material, né? Essa história do Índia, muito rubro-negra, né? E, claro, foi uma experiência sem nenhum clubismo pelo personagem, claro, mas eu me sinto em déficit com o meu time. Eu sou vascaíno, meu pai era um vascaíno, meu pai viu o Expresso da Vitória no Rio de Janeiro, né? Então, toda a família tem essa herança, né, vascaína, e eu consegui desenvolver um projeto bacana, está em curso, né? Espero lançar esse ano ainda. Cheguei a uma pesquisa de todos os nordestinos que jogaram no Vasco da Gama, são 115 ao total. E a gente está caminhando para lançar esse trabalho. Estou bem feliz com essa pesquisa. A pesquisa, a gente falava disso, né? A pesquisa é massa. A pesquisa... Tem um É um- pouquinho também do Esporte Recife aí nesse Vamos caso. embora. Tem Tem muitos revelados sobre o Esporte Recife. muitos atletas são Juninho, pernambucanos. Chiquinho, Muito Leonardo. no Qual Vasco da número? Gama. Perdão, qual número? 115. 115. 3 aí são 115. craques. É número. Claro que muitos foram aquelas passagens pequenas, né? Sim. Você tem, por exemplo, o irmão do Jardel, jogou no Vasco 3 meses, mas jogou no Vasco, né? Vestiu a camisa, atuou. Nós temos aqui, sabe quem? O secretário Roger, Roger? goleiro do Vasco. Foi goleiro? Goleiro do Cadê Vasco. Roger? Cadê Roger? Cadê Roger? Ô, Mentira. Goleiro do Roger foi Vasco. goleiro do Foi. Ele não atuou muito porque era reserva de Carlos Germano, né? De Ele fato, foi reserva do Carlos Germano. o Carlos Germano era um goleiraço, né? Então, mas foi da base do Vasco, muitos anos depois do profissional, Roger. Interessante, não sabe. Interessante, né? A gente tem o nosso Mazinho daqui, Mazinho. Bebeto, o Júnior Baiano. paraibanos, quais são os números? São 7 paraibanos. 7 Mazinho, Fábio Lima. Fábio é o goleiro? Não, atacante. Não tem, fugiu agora os nomes, mas são 7, assim. Acho que é o estado que menos tem vascaíno, menos paraibano no Vasco. Outro também que jogou no Vasco, Valdir Papel, que fez. Valdir Papel, cearense, Lembrei, tá? verdade. Cuidado. Tem que lembrar do Valdir Papel. Valdir Papel. Entregou a Copa do Brasil pra mim. Isso, rapaz. Valdir Papel. Ô, memória boa também. Valdir Papel perturbou lá no esporte também. Por isso que eu me liguei. Eu me lembrei que ele foi lá pro Vasco. Poxa, não impressionante. Foi aprontar lá. A passagem de Ademir de Menezes é bem interessante, né? Porque ele já era ídolo do De quem? esporte. É da gente. Ele já foi campeão pernambucano muito cedo, né? E o Sport decidiu fazer uma excursão pelo Sul-Sudeste. E aí ele joga em Pra São vender os Januário. jogadores, né? Não, Discussão. não. Os times botaram nos quatro, É. não, meu amigo. Respeita Olha aquela história. Você jogava Vamos lá. o campeonato regional e amistoso, né? Então o time ele se programava. Na verdade, a seleção pernambucana saiu em turnê e depois o Sport se juntou a essa turnê e o Sport fez também uma turnê. Ele joga em São Januário, isso em início de 42, e aí eles aplicam 5-3 no Vasco, com a Ademir fazendo 3 gols, chamou a atenção de cara. Isso foi em janeiro, em março ele já era atleta do Vasco. Então, tem muita passagem. Aí, por causa de Ademir, o pai de Ademir se tornou uma espécie de olheiro do Vasco, né? Então, ele trouxe Vavá,
ele trouxe o irmão do Vavá, vários jogadores assim vieram nessa leva, né, de ele ser uma espécie de representante do Vasco, né, e outros também no futuro, como Juninho, né, Juninho Pernambucano, Chiquinho, Leonardo, todos do esporte, Ricardo Rocha, do Santa Cruz, né, Zé do Carmo, também do Santa Cruz. Comentarista hoje na Rádio Transamérica, esse. É uma figura. Figuraça e assim um jogador que eu acho um pouco injustiçado. Pegou seleção brasileira. Pegou seleção, foi um craque, um volante assim clássico, né? Clássico, jogava de cabeça erguida. Zé, acho que Zé ficou muito marcado pelo um gol contra, os 2 que ele fez no Vasco, assim, marcaram muito, porque foi ali em época de finais ali e tal. Mas é um baita jogador, assim, considerado a maior revelação do Santa Cruz até hoje, Zé do Carmo, assim, uma das maiores revelações do Santa Cruz, em toda a história do Santa Cruz, Zé do Carmo. Tem as 3 jogadores do Santa Cruz que eram muito... ele, Raniel, cara, porra de Raniel. Do palavrão. Raniel, aquele mágico. Que isso, rapaz? Raniel tá no meu livro também. Ele é um agitador. Raniel tá no meu livro. Ele é um peladeiro. Eu não sei nem onde é aquela mata jogando. Raniel tá no meu livro. Tá por onde? Tá no meu livro também. No teu livro também, pelo amor de Deus. Isso aí. Porra de Raniel. Mas Zé do Carmo, Ricardo Rocha, né? Raniel, eu tô aqui falar, tem essa raiva toda, porque ele foi o agitador lá no jogo contra o Sport. Na Série B lá, que tirou onda com a torcida, que se invadiu. Aquele marginal. Entendeu? Que aquela tudo ali, o Sport acha isso. Aí não pode ficar claro, tem que pontuar sempre as verdades. Você fica com essa memória. Galvinho vem querer se vingar nessa hora. Isso é bullying, viu? Total. É bom de Raniel. Total. Viu? Fábio, obrigado por ter vindo aqui ao Eu te agradeço. Só uma. Diga. Uma. Você como produtor de eventos, se fosse produzir um show hoje, assim, um show dos sonhos, aí não importa muito o custo nem viabilidade, qual seria? Rapaz, Paul McCartney. Eu acho que eu assisti um show de Paul, quando eu assisti, eu tive, de fato, o sentimento que ele existe, né? Porque os Beatles mudaram o mundo do showbiz. Os Beatles, a partir dos Beatles, é que aconteceram os grandes shows em estádio. Mesmo assim, tudo muito, muito ruim, né? Sem nenhum tipo de planejamento, né? Então, você imagina um estádio, 60 mil pessoas com 2 caixas de som. É uma loucura. Se ouvir e tocar. Mas esses caras foram o precursor de tudo, né? Assim, do que a gente vê hoje em termos de show, de grande show, foram os Beatles, né? Então eu só assisti, infelizmente, um show de Paul, por questões, enfim, sempre não dava errado e tal. Mas foi em São Paulo, Allianz Parque. E é diferente, assim. Acho que é um cara que, além de Ringo também tá vivo, né? Mas Paul tem uma carreira mais sólida, né? Mais comercial, né? Emplacou vários sucessos depois dos Beatles, né? A banda com Wings e tal, e a carreira solo, eu acho que se desse, seria ele, com certeza. Agora outra turnê que eu acho que assim, eu nunca tive a oportunidade de assistir, Rolling Stones. Show de Rolling Stones. Tocou várias vezes no Rio de Janeiro, né? Verdade. É outro grande espetáculo. Não estão fazendo mais show, não, parado, né? Não, ainda estão. Estão toda estrada. O batera morreu, né, infelizmente, né? Também é outro emblemático da banda. Mas eles continuam, né? O cara... Também 80 e poucos anos de idade, dando show de vitalidade. Né? 80 Chega, mais. Né? Arrebenta e vai ser papai de novo comentário. Não. Isso aí é Léo Dias. Isso aí tá aí Léo Dias. Vai ser papai. Arroba Léo Dias. Puta que vai ser papai. Disse que ele tá para nascer. Disse que ele já comprou o ingresso da Copa do Mundo aí, pra torcer pelo Brasil. Deus me deixa ele falar, homem. Deixa ele falar, pelo amor de Deus. Esse aí é pé frio. Pegou fuma de pé frio, lascou, né? Fábio Henrique Alves, obrigado, meu irmão, por ter vindo aqui ao Ninjacast. Sempre nosso convite. Um prazerzaço. Obrigado, João. Obrigado. Fale pra gente dos próximos shows aí da casa. Rapaz, a gente tem agora um showzaço, 31 de abril, Capital Inicial, né? A turnê acústica, 25 anos de turnê acústica. Vai ser onde? Domus Hall. Estão convidados para estar com a gente lá. Vai ser um prazer recebê-los lá. A gente vai ter agora também o Raio da Capital, a maior prévia junina da cidade. 17 de maio, Clube Cabo Branco. Eliane, Valdones, Tom Oliveira, Chico Forrosado. Eita, danado. Em agosto tem Jampa Rock, 16 de agosto. A gente lança... Espaço Cultural? Espaço Cultural. A gente lança o Jampa Rock no dia do Capital Inicial, com as atrações lá. Vai ser bem bacana. Vai ser divulgado. Esperar todos vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar desse projeto do Índio. Sim, o pessoal que está querendo saber do Índio tem para comprar algum lugar o livro? Então, a gente tem essa edição praticamente esgotada, né? Eu tenho, assim, esse trabalho eu dividi também com a questão da contrapartida social. Sim. Eu consegui ter uma alegria muito grande, levar uma turminha de Cabedelo para a exposição que a gente fez aqui no Manaíra, e eu tô para fazer algumas palestras gratuitas para escolas públicas de Cabedelo, a contrapartida minha. Então, assim, mas assim, tem muita informação, tem um perfil Índio Herói de 57, para quem quiser acessar.
Índio Herói de 57, tá lá com as informações, com tudo. Acho que é o canal bom para isso Show de tudo. bola. E a gente continua tentando finalizar o documentário, buscando os parceiros comerciais. Quem tiver Eu interesse tenho aí, certeza que aqui é uma grande vitrine para isso, Sim, pela obrigado. audiência de vocês, pela quiser. credibilidade. E a gente filmou uma parte já em São Paulo, né? Essa cena de São Paulo, no Corinthians, com alguns comentaristas como Milton Neves, professor Celso Zete da ESPN. A gente tem muito Foi- paraibano que podia ajudar aí. Tem um Hulk, tem um Hernildo Júnior com o PixBet aí, né? Podia Pois é, o dar uma Pittsburgh, ajudada nisso inclusive aí, estampa a camisa do Flamengo, da Pois qual é, ele é pois é. ídolo, né? Fundamental. Seria bacana. Resgatar a Muito memória. bem-vindo, muito bem-vindo. Bota Simbora. uma sugestão, João Gabriel. Eu quero meus royalties. Vamos É, embora. Tá dado, tá dado. Globinho, obrigado, meu irmão. Simbora. Deus te abençoe. Grande Fábio. Obrigado. Valeu aí. Rodrigo Japa, obrigado aí pela ponte, né? Você foi o nosso elo, né? Nosso anjo. que Isso. trouxe aqui Bom demais. esse ser humano maravilhoso, amigo de longas datas da IBR, E as portas Igreja abertas pra mandar pra Batista gente. Vamos embora. renovada. Pastor, é pastor? Igreja Já foi pastor? Não, eu me lembro que eu era da Igreja Batista Renovada Ah. com o nosso querido pastor Léo, né? Que Deus o Ah. tenha. Pastor maravilhoso. E a gente colecionou grandes amigos, Fábio Targino, lá da própria igreja. Hoje você congrega na igreja do pastor Rômulo, não é isso? Sal Luís? Salve Luz. Convite feito, pastor Rômulo, aqui, viu? Embora. Que era após a Semana Santa, na quarta-feira, bater um papo com aquele pastor abençoado. Conheci o pastor Rômulo num concílio. Pensa num ser humano extraordinário, maravilhoso. Um abraço para todos da Saúde. Igreja, inclusive, nosso amigo Heron Cid, Heron César Cid, Madrid. César Madrid. Heron Nosso- Cid, né, amigo. E congrega lá. Albemar, né? Albemar Santos também. Ali é só Percussionista da igreja. os dois personagens aqui do NinjaCast já estiveram aqui conosco. Um abraço para todos. Grande Matheus, obrigado aí mais uma vez, viu, querido? Pela nossa. Pessoal da empresa Rolling Tour. Manda um abraço pessoal Um lá. abraço de pessoal lá de Cajazeiras. Globinho, obrigado. Valeu, um abraço. Trabalhamos em nome do 083 Burger, Delta Café, Pimenta Nativa, Cachaça Serra de Areia, Maison Burger Café. Também trabalhamos em nome da El Compadre Mexicana e a deliciosa, A maravilhosa, Ninja. a espetacular. Sensacional, Rara Coxinha. Faz o coração da Rara Coxinha. Um abraço, galera. Até o nosso próximo encontro. Valeu. Ficamos bem aqui de preto, né, meu? Rapaz, eu Valeu. vou descendo aqui. Eu vou sair daqui mais. Vai nada, velho. Eu vou voltar pra lá, aqui tá muito quentinho. Eu gosto do geladinho, né? Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Geladinha lá na Temob, Ninja. Geladinho. É isso aí. Valeu.